noite a todos. Que a graça de nosso Deus esteja presente aqui nesta noite. Vamos neste momento começar a louvar o nosso Deus, que Ele possa ser o único, exaltado e louvado nesta noite. Vamos cantar o número 20. Abre os olhos de meu coração. Vamos cantar agora o hino número 43. Não mais.
O poder para salvar. Número 51. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Feridas com defeitos, falhas e temores, enche o meu viver. Minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo terminará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo terminará a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre a toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém! Amém. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Vamos cantar neste momento Caminho no Deserto. Vamos ficar todos em pé e juntos adorarmos ao nosso Deus.
Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai que está no céu, gratos a Ti estamos, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Amém. Que possamos, meu Deus, sempre ter o desejo e ter a vontade de estar na Tua santa casa, te louvando e te adorando, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, abençoa a programação que irá acontecer, que todo louvor, toda adoração seja somente para Ti, meu Pai. Amém. Vem ser com cada um que está aqui, cada um que está assistindo em suas casas, onde quer que esteja, Senhor. Vem ser com cada um neste momento. Amém. Nos Amém. abençoa, fique conosco, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos todos muito felizes, mais uma vez, mais uma oportunidade de nos reunirmos na Santa Casa do nosso Deus para adorarmos. Já vi que algumas pessoas já entraram aí na live. Eu ainda não tenho os nomes, mas eu sei que o pastor Paulinho, a irmã Raquel Rasoto também está nos acompanhando. Todos vocês que já entraram aí na live, sejam todos bem-vindos. A irmã Claudete. No final a gente vai falar o nome de todas as pessoas. Então, nesse momento já agradecemos aí, um abraço. Queremos parabenizar o nosso irmão, pastor Paulinho, né? Que, Fernandinho, você tem como cantar os parabéns aí? Se o pastor Paulinho estiver aqui, nós vamos cantar os parabéns. A gente sempre faz isso quando tem alguém aniversariando, né? E vamos instituir e continuar fazendo isso, certo? Então, nesse momento agora, nós vamos cantar os parabéns aí para o pastor Paulinho, que se encontra aí na sua casa, junto com a irmã Dori, né? Deus possa abençoar. Então, vamos aqui, que a gente está distante, mas ao mesmo tempo as redes sociais nos aproximam e dá para fazer como se fosse ao vivo, né? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe o pastor Paulinho, muitos anos de vida, muita saúde, paz, sucesso para o irmão, para o pastor e toda a sua família. Deus possa o abençoar muito grandemente ainda nesse ministério. Deus abençoe, né? Nesse momento teremos a oportunidade de louvarmos e agradecer, né? Porque esse é um momento de gratidão ao nosso Deus, de louvar o nosso Deus. E agora eu trago aqui a participação, a oportunidade de louvar mais o Senhor, a minha irmã Josiele. Então, seja bem-vinda e Deus possa abençoar e possa ser engrandecido com esse louvor. Boa noite a todos. E se tivermos com algum problema, Cristo nos convida a descansar em seus braços. Amém? Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. E quero um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxuga suas lágrimas e é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa.
Deus, que lindo louvor, louvor maravilhoso. Que Deus possa ser louvado a cada dia. E nesse momento, Deus irá continuar sendo louvado aqui no seu santo templo. Agora eu vou chamar mais uma vez o ministério aqui de música da nossa igreja para cantar mais um louvor ao nosso Deus, para exaltar ao nosso Deus com a canção Ousado Amor, né? Que o nosso amor, o amor que Deus teve para conosco é um amor ousado. Ele desceu da glória e veio até aqui essa terra para morrer por nós. E o nosso amor está sendo ousado para o nosso Senhor. Que nosso amor possa ser ousado também, nos entregarmos, nos lançarmos completamente em seus braços. Não posso
Amém, amém. Graça e paz a todos os irmãos, amigos que nos assistem aí pela internet. Graça e paz a todos os irmãos e amigos que aqui se encontram. Essa música, essa canção é bastante maravilhosa, né? Faz-nos pensar no ousado amor do Senhor, que deixou as 99 para vir nos salvar. Iremos meditar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso também hoje, mas também nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa ousadia para com o Senhor, né? Então espero que a gente possa meditar na palavra do nosso Deus hoje. Peço também aos irmãos que depois, numa oportunidade, compartilhe aí essa programação para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Nós iremos começar uma série, tivemos uma série aqui de pregações sobre adoração, e agora nós iremos começar uma série de pregações sobre o tema caminhos, né? Uma série sobre caminhos, e eu gostaria de que você acompanhasse conosco durante esses próximos domingos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem aí comigo Marcos capítulo 10, do 32 até o 45. Marcos 10. Quem já abriu? A partir do verso 32. Iremos ler do 32 até o 45. Amém? Diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Queria só pedir aqui para a Laís colocar mais um tempo para demorar aqui, para sair a tela, por favor. Voltemos então à nossa leitura de hoje. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis vós? O que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com quem eu fui batizado, com quem eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebeste o batismo com que eu sou batizado? Quando, porém, eu assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Irmãos, esse texto aqui do livro de Marcos é bem interessante nós pensarmos assim sobre ele, porque ele está numa moldura que geralmente é recorrente no livro de Marcos. Nós podemos também ler esse texto paralelo com 2 outros textos, que são textos menores, e que faz lançar um entendimento, uma luz maior sobre a compreensão desse verso. Pois, praticamente, nós estamos diante de uma profecia de Jesus, e de um alerta de Jesus do que poderia vir sobre o que estava profetizado para ele, ao mesmo tempo a reação de dos discípulos, e ao mesmo tempo uma réplica de Jesus. Os três textos que eu estou falando, um está nesse que nós acabamos de ler, que é o nosso verso principal de hoje. Mas temos mais 2 que poderíamos ler, só para enfatizar um pouquinho essa questão.
Marcos capítulo 8, voltando um pouquinho aí, Marcos capítulo 8, o verso 32 e o verso 31 e o verso 32. Vamos ler comigo? Olha só o que Jesus disse, não é bem parecido, ou se não trata, pelo menos em parte dessa mesma temática. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O mesmo texto. Fosse morto, fosse entregues pelos anciãos e sacerdotes, e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Não é verdade? E o verso 32. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que Jesus, ao profetizar sobre a sua morte, falar que seria cuspido, rejeitado, morto, e depois de 3 dias ressuscitaria, ele é repreendido pelos discípulos, ou ele tem uma reação imediata dos discípulos, certo? Mas Jesus também faz uma réplica. Aqui ele diz: olha, arreda-te, Satanás, não falas por Deus. E no outro, Jesus faz uma pergunta aos discípulos, no primeiro texto que nós lemos, né? Por acaso podes beber o cálice que eu estou para beber? Por acaso fostes batizado, ou é batizado com o batismo que eu sou batizado? Mas o outro texto, que está na mesma moldura temática aqui de Marcos, está em Marcos capítulo 9. Nós vamos ver essa mesma moldura textual, né? A partir de quê? De uma profecia de Jesus sobre sua morte, da reação dos discípulos e também da réplica de Jesus quando aqueles discípulos reagem. Marcos capítulo 9. É só para a gente ter uma elucidação melhor sobre esse texto. Marcos capítulo 9. Os versos vai ser até do 31 ao 37. Vamos ler comigo. 9, 31 e 37. É bem interessante a gente fazer essas 3 leituras, que está dentro do mesmo contexto, numa mesma exposição, certo? Lemos assim: porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Está vendo que é a mesma profecia? O Filho do Homem seria entregue pelos homens, as pessoas iriam matá-lo, e depois de 3 dias Jesus seria ressuscitado. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: desde que discorresse pelo caminho. Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amém? Eu vou ficar por aqui. No primeiro texto que nós lemos, que está em Marcos capítulo 10, nós vimos que os discípulos fizeram um pedido a Jesus. Eles queriam ser o quê? Eles queriam assentar-se no trono de Deus. E Jesus diz: não cabe a mim, porque, como diz lá o texto, no caso Jesus faz uma reação imediata, né, a essa proposta dos discípulos, né, porque os discípulos pareciam se fazer desentendido em relação ao que Jesus tinha profetizado. Jesus disse que morreria, seria crucificado, seria chicoteado, seria cuspido e morreria, e depois de 3 dias ressuscitaria. Mas o que eles fizeram? Simplesmente ignoraram essas palavras de Jesus. Eu estou falando do capítulo 10 de Marcos. E ignoraram, e Jesus disse: olha, você quer sentar à direita, não é? Mas você será capaz de beber o cálice que eu bebi ou ser batizado no meu batismo? No capítulo 8, nós temos uma reação de Pedro, que ao Jesus afirmar que iria morrer, ser sacrificado e ressuscitar depois do 3º dia, Pedro rebate: não, de maneira nenhuma. E Jesus imediatamente também reage e diz: não, afasta de mim, né? Afasta de mim, Satanás. E no outro versículo,
e o outro versículo, nós temos o quê? Nós temos não uma proposta para Jesus, mas os discípulos vinham discutindo durante todo o caminho qual deles seria o maior. Então, é quando Jesus diz assim: quem quiser ser o primeiro de reino de Deus, no reino de Deus, torne-se único. Veja que os três textos, as três passagens de hoje, pelo menos tem esses 3 pontos. Uma profecia de Jesus sobre a morte, a reação dos discípulos e uma réplica de Jesus a essa reação, né? Bem, mas vamos ficar por enquanto como nosso texto principal em Marcos capítulo 10. O título da mensagem de hoje é O Caminho de Jerusalém. Toda a pregação de Cristo, se voltarmos aí ao capítulo 10, que é o nosso texto principal, o verso 32, diz que eles estavam ao caminho subindo para Jerusalém. Toda a vida, todo o ministério de Cristo foi em função, ou deveria terminar onde? Em Jerusalém. Jesus nasceu em Belém, Jesus fugiu para o Egito, depois voltou, viveu muito tempo em Nazaré, mas agora ele estava indo de onde? Nesse momento aqui que ele fala com os discípulos, que ele profetiza sobre sua morte, no capítulo 10, ele está na Galileia, vindo desde Cesareia até aquele momento, até Jerusalém. Então toda a caminhada de Jesus é para Jerusalém. Tem uns teólogos que falam o seguinte: Jerusalém é na realidade o objetivo do caminho de Jesus, o termo geográfico e espiritual da missão salvadora de Jesus na terra, enquanto enviado de Deus. Então toda a função, todo o ministério de Jesus deveria terminar em Jerusalém. Eu falo de Jerusalém porque o texto aqui também fala de maneira literal, mas nos suscita uma possibilidade simbólica, que Jerusalém nada mais é o lugar de sua morte. Jesus passa a última semana de sua vida em Jerusalém, porque lá é o lugar de sua morte. Ele está indo para a cruz, ao caminho da cruz. Não se trata, porém, de um destino turístico, diz um comentarista bíblico. Marco, ao demonstrar que toda a estrutura da vida pública de Jesus foi uma caminhada para Jerusalém. Então, toda a vida de Jesus era em função de Jerusalém. Portanto, quando Jesus estava aqui, na Galileia, conversando com os seus discípulos, profetizando sobre a sua morte, ele estava onde? No caminho com os discípulos. Ele estava no caminho de Jerusalém. E os seus discípulos também estavam com ele. Qual é o convite de Jesus hoje para nós? É seguirmos até Jerusalém com ele. É caminharmos. É poder andar com ele a todo instante no caminho de Jerusalém, que muitas vezes não é o caminho que nós esperamos. Sabe por quê? Porque aqueles discípulos estavam esperando que naquela semana, é bem interessante dar isso aqui, naquela semana Jesus estava indo para tomar o poder de Roma. E Jesus entra ali naquela cidade de Jerusalém, aclamado com hosanas e aleluia pelaquela multidão, no jumentinho. Mas do outro lado da cidade entrava o imperador Pilatos, que representava a ordem, o sistema, o Império Romano. Entrava com sua pompa, com cavalarias, com seus mais belos cavalos, com suas mais belas armaduras. E parece que agora nós temos um contraste entre o reino de Cristo e o reino do homem, representado então pelo Império Romano. O Império Romano cheio de riquezas, cheio de pompa, e o Império de Cristo, o reino de Cristo, que não é deste mundo, um reino de simplicidade. Jesus, apenas um jumentinho, entrava ali em Jerusalém. Mas aqueles discípulos, na mente deles, quando estavam ali seguindo para o caminho de Jerusalém, eles estavam achando que Jesus viria para tomar o poder de Roma, assumir o trono de Roma. E na realidade, irmãos, nós podemos pensar assim, que aqueles discípulos estavam a todo momento caminhando, como se estivessem no caminho com Jesus. Quantos de nós hoje estamos nas igrejas, enchendo as igrejas, lotando as igrejas,
achando que estamos caminhando com Jesus, eu dizendo, afirmando, como aqueles discípulos diziam, que estamos no caminho com Jesus. A pergunta que devemos fazer hoje, será mesmo? Será que nós não estamos caminhando com Jesus pelos mesmos motivos que aqueles discípulos estavam caminhando? Em busca de algo terreno, em busca de algo passageiro, material, porque eles estavam ali achando que imediatamente naquela semana, ao entrar ali com aqueles jumentinhos, eles iriam tomar o poder, Jesus ia assumir o trono. Nós, como seres humanos, a gente tira isso nesses tempos de política, somos imediatistas. Muitas pessoas, por exemplo, veem o seu voto pensando no resultado imediato de seu voto, e mais esquecem que durante uma trajetória de 4 anos, temos um período de 4 anos, e às vezes pensamos quem estamos elegendo para nos representar durante esses 4 anos. Então, a pergunta que eu faço hoje é: qual tem sido a nossa motivação de estar no caminho com Jesus? Aqueles discípulos tinham uma motivação, não tinham? Sabe por quê? Porque nesse momento aqui que Jesus caminhava, aqui na Galileia, quando ele caminhava de Cesareia até Jerusalém, tinha uma multidão seguindo. Eu convido vocês a imaginarem, e aí Josinha, Neide, Laís e todos que aqui se encontram presentes, eu pergunto, quantos terminaram a jornada? Quantos terminaram lá na cruz com Cristo? Daquela multidão? Talvez porque eles no meio do caminho perceberam, opa, peraí, não é assim. A gente pensava que ele ia tomar o reino, e agora ele está sendo crucificado. Quantos estão de fato dispostos a seguir Jesus até a cruz, até a morte? De ser crucificado com Cristo? Claro que falo aqui de uma maneira simbólica, já já a gente vai explorar mais um pouquinho sobre isso. Não estou falando em ter a mesma disposição que Pedro teve, que foi crucificado de cabeça para baixo, né? Que aqui no contexto ele nega Jesus, ele foi um dos que não chegou até o fim. Mas a pergunta que eu faço hoje é: será que as pessoas não estão seguindo Jesus? Ou a pergunta é: por quê? Por que as pessoas ainda estão no caminho? Por que estão aqui? Por que as pessoas estão frequentando esse culto? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Interessante aqui, se vocês olharem aí o capítulo 8, voltarem para o capítulo 8, verso 34, a gente pode pensar que essa mensagem inicialmente era uma mensagem para os discípulos. Capítulo 8, verso 34. Mas essa mensagem, ela deixa apenas de ser uma mensagem específica para 12 discípulos, e ela se torna universal. Jesus não convidou apenas aqueles discípulos, os seus 12 apóstolos, para caminhar com ele até a cruz. Não. Ele convidou a todos que ali estavam presentes. E ele nos convida, esse convite chega a todos nós. O capítulo 8, o verso 34, quando diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aquele convite também era para os discípulos, mas era para toda a multidão que estava ali, e é um convite também a todos nós. Cristo está nos convidando a tomar a sua cruz, a tomar o caminho de Jerusalém, ao caminho da cruz, está disposto a morrer por ele, a ser crucificado com ele. Olha aqui um comentário de um dos estudiosos que eu li para fazer essa mensagem hoje. Diz assim: esperava-se que Pedro e os outros membros dos 12 e toda a multidão caminhasse com Jesus em direção à morte e em direção à ressurreição. Porque o reino de Deus não estava imediato a tomada do Império Romano, como às vezes pensavam, mas o reino de Deus agora só viria com a ressurreição, e para isso duraria mais alguns anos, como hoje ainda aguardamos nessa esperança, onde Deus vai dar o galardão, vai dar a vitória sobre a morte, e aí iremos
enfim, por fim, assumir o reino de Deus. Mas os motivos daqueles homens eram motivos imediatistas. Os motivos daqueles homens, como diz o texto, era discutir quem era deles era o maior e fazer o seguinte pedido a Jesus. Jesus, eu querendo fazer um pedido, que um de nós se sente à tua direita e outro à tua esquerda. Olha como tem sido as ambições das pessoas. E aí eu vou trazer para o contexto atual, o contexto evangélico, pensando também qual é o lugar da igreja hoje. Porque muitas vezes a igreja de Deus hoje está mais preocupada com os resultados, com, digamos assim, a sua influência, o seu poder que tem na sociedade, apenas com algo imediatista. E esquecem que o reino de Deus não é deste mundo. Muitos querem, de fato, sentar no trono de Deus. Querem destaque na sociedade. Querem se apresentar como um movimento, aquele que tem glórias aqui terrenas. Não mudou muita coisa do tempo de Cristo para cá. As pessoas continuam com as mesmas visões mesquinhas, egoístas, pensando apenas em si mesmo. O meio evangélico, desculpem a crítica que faço hoje, tem se juntado, tem se amontoado, tem se misturado com as mais terríveis coisas da política, por exemplo, brasileira, entre o Senado, entre o Congresso, tem se sujado literalmente com a corrupção, com o dinheiro, porque tem esquecido o propósito de Cristo, argumentando que tem que aparecer como povo de Deus, como luz do mundo. Iremos depois comentar sobre isso, mas a grande preocupação é uma preocupação imediata, é uma preocupação apenas com o destaque da sua igreja, o destaque do seu pastor, do seu líder, e não com o reino de Deus. Parece bem o que aqueles discípulos estavam ali intencionando naquele momento. Queria sentar à direita, ficar no trono. Quantos não querem estar no trono, em destaque, ao lado do governo? Enquanto Deus disse que o lugar da igreja não é aí, o lugar da igreja é servindo as pessoas. Quantos querem estar lá na periferia? Quantos querem estar lá na favela? Quantos querem estar lá na cadeia? Quantos querem estar servindo as pessoas? São poucos. Porque as pessoas querem glória, querem destaque, querem a direita ou a esquerda do trono de Deus, querem saber quem é o maior na sociedade. Ora, nós evangélicos estamos dominando o mundo, estamos dominando o Brasil, seremos maioria daqui a uns dias. Parece que esse mesmo pensamento tem tomado conta da sociedade brasileira e a igreja de Deus tem esquecido o seu verdadeiro lugar. E qual é o verdadeiro propósito do reino de Deus? Eu acho interessante aqui um comentário que diz assim, ó: Jesus está chamando todos os seus seguidores, e não somente os 12 discípulos, a aceitar esse destino comunal de morte e ressurreição. Veja bem, seguir a Jesus significa aceitar a Cristo, mas aceitar a cruz de Cristo, certo? Veja bem, olha só, muitos daqueles discípulos de Cristo estavam dispostos a seguir a Jesus apenas, muito daquela multidão, vamos falar da multidão, estava apenas disposta, Naldinho, a seguir a Cristo apenas com o interesse imediato de quem seria, onde iria sentar o trono, a posição elevada que teria naquele reino, que eles achavam que ele ia roubar o Império Romano. Eles não imaginariam e não se animariam com a promessa que Jesus fez aí, nesses 3 textos que a gente leu. Que ele iria morrer, que ele ia ser cuspido, que ele ia ser massacrado, que ele iria ser morto. Quando alguém diz, não, eu vou seguir um Cristo que vai ser massacrado, que vai ser morto. Não, eu quero um Cristo que vai reinar. Então muitos de nós, assim como aqueles discípulos que não estavam dispostos a aceitar um Cristo que ia ser entregue aos sacerdotes, como diz o texto de hoje, que ia ser entregue à morte, que ia ser entregue aos gentios, que seria zombado, que seria cuspido, açoitado, escarnecido, e tão pouco Cristo que seria morto. Eles não estavam dispostos a isso. Por isso que Pedro diz, não, Senhor, não pode dizer assim. Por isso que no outro texto ele ignora o que Jesus diz. Não, ele deve estar falando besteira, não vamos atrás disso não.
vamos discutir coisas importantes aí. Ó, Jesus, o que é que nós podemos fazer? Queremos um pedido. Ou eu vou aceitar na tua direita ou na tua esquerda, o Senhor vai ter que escolher um entre nós. Porque eles não estavam preocupados em sofrer, não. Porque nós não queremos um cristianismo de sofrimento. Nós não queremos um cristianismo de cruz. Nós não queremos ser crucificados com Cristo. Nós queremos apenas vantagens. As religiões que mais prosperam hoje são as religiões de vantagem, a teoria da prosperidade. Então ninguém está disposto a sofrer. Até inclusive os slogans do pessoal que tem aí é: parem de sofrer. Mas Jesus nos convida a ir com Ele aonde Ele vai, a Jerusalém. Mesmo que em Jerusalém eu tenho que passar por deserto. Mesmo que em Jerusalém eu tenho que ser açoitado. Mesmo que em Jerusalém eu tenha que passar por dificuldades, por opressão. Mesmo que eu tenha que ser humilhado e as pessoas falarem de mim. Mas é assim que Cristo nos convidou. Tem uma música, uma canção, que eu até tinha pensado em cantar, né? Aqui. Que dizia assim: a Jesus sei que eu quero, seja a sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, temerei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Onde quer que vá meu mestre, seguirei até o fim. Amém? Você está disposto a seguir Jesus até o fim? Ou vai ficar pelo caminho? Vai ficar pelo caminho de Jerusalém. Você está disposto a ir até a cruz com Cristo? Nós vamos cantar Eu Irei para a Cruz. Novamente, já foi cantado aqui hoje. E eu quero que vocês meditem. Vocês meditem na igreja. Vou fazer um apelo aqui a vocês. Talvez hoje você faça parte, porque tudo depende da sua cosmovisão, da sua visão que você tem do Evangelho. Infelizmente, o Evangelho hoje tem sido usado. O Evangelho não é o verdadeiro Evangelho, mas a Bíblia tem sido usada pelas pessoas da forma e da maneira que acredito que não deveria ser usada. Que era para justificar falso moralismo, ou querer oprimir as outras pessoas, excluir. A igreja, em busca de uma posição de destaque na sociedade, querendo ainda trono, como se estivesse com um cedro reinando, querendo glória para si, querendo aí a direita de Deus, ou a esquerda, sei lá, querendo talvez ter representatividade, tem esquecido a sua missão. A igreja esqueceu que durante toda a sua história, desde o Atos dos Apóstolos, quando era perseguida, ela esqueceu o seu lugar, porque com a história, imperadores foram se convertendo e a igreja foi assumindo o papel de destaque na sociedade, de representatividade. Hoje temos muitos representantes, inclusive temos líderes mundiais aí que representam a igreja. E a igreja esqueceu o seu verdadeiro lugar. Onde é que a igreja tem que ir? A igreja tem que ir, sabe onde? Não é onde a mídia está. A igreja deve compreender que o caminho da glória, que o caminho da ressurreição, que o reino de Deus, ele passa pela cruz. Amém? Passa pelo sofrimento. E Jesus nos convida a isso hoje. Nós lemos no capítulo 8, o verso 34, ele diz: convocou a multidão, se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser pode salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Essa resposta Jesus está dando para os discípulos que queriam ser o maior no reino de Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar Roma, conquistar Roma, assumir o trono e perder a vida eterna, que é mais importante. Então pergunta à igreja evangélica hoje: o que adianta ganhar representatividade, destaque na mídia, no Senado,
e deixar de fazer a sua missão, de ir para onde Jesus sempre foi, que era estar lá com as pessoas mais humildes, com os simples, com os oprimidos, como ele diz, veio dar liberdade aos cativos e aos oprimidos, ajudando e curando aqueles que mais precisavam. E qual é o papel da igreja? Sendo ombro para aquelas pessoas que não têm ombro, sendo voz para aquelas pessoas que não têm voz, sendo ombro para as pessoas chorarem, porque a Bíblia diz: chorem com os que choram, que cuidem das pessoas que precisam ser cuidadas, vão lá nas cadeias, vão nas prisões, nos hospitais, nas favelas, onde for, esse é o seu lugar. Ele nos convida a negar nós mesmos, nossas vontades, os nossos desejos. O que de fato fazia aqueles discípulos estarem ali no caminho de Jerusalém era o quê? Apenas a motivação do trono, do reino. Não era a cruz não os motivava, a morte não os motivava. E talvez você que está aqui esta noite, e talvez você que está aí assistindo essa live, a cruz não te motiva, porque a cruz naquela época era um lugar de desonra, e que não seria nenhuma honra. Enquanto eles esperavam um trono, uma honra, Jesus foi para um lugar de desonra. E muitas vezes nós não queremos ir para um lugar de desonra. Muitas vezes nós não queremos ir para as prisões, para aqueles lugares mais simples que Jesus nos convoca, porque a igreja de Deus era sempre simples, porque temos medo de ser desonrados. Nós pensamos em pompa, em templos grandiosos, e queremos estar naqueles lugares em que tenha um ar-condicionado, que tenha grandes estruturas. Esquecemos que é preciso crucificar os nossos desejos mesquinhos, capitalistas, nossos desejos assim de poder e glória, porque pensamos que a nossa glória não é daqui, a glória é de Cristo. Amém? Amém. Então ele pede para a gente negar nós mesmos, nossas vontades, os nossos interesses pessoais. Ele diz: crucificado quero estar com... Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas. Então crucifique. Jesus nos convida aí para a cruz. Você tem que crucificar suas vontades, seus desejos, em prol dos desejos e vontades de Cristo. E amar aqueles também que dia a dia são crucificados com Cristo, que precisam, que são oprimidos, que são ofendidos, que são machucados. Essa deve ser a nossa missão. Eu concluo dizendo assim, que é preciso aliviar as dores de quem sofre. É preciso morrer todos os dias para o nosso eu. É preciso morrer para as nossas vontades. É preciso crucificar todas as nossas vontades em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço hoje é: deseja você crucificar toda a sua vida em Cristo Jesus? Levante a mão. Amém. E você que está aí do outro lado, nos assistindo pela internet, está disposto você também a crucificar a sua vida com Cristo? Crucificado estou com Cristo. Que essa seja a sua decisão esta noite. Que você esteja disposto a caminhar para Jerusalém, falando de uma maneira simbólica, não em busca de um reino ou uma glória passageira, terrena, mas que você esteja disposto a ir para Jerusalém, sabendo que Jerusalém não é o melhor lugar, que iremos enfrentar desertos, que seremos escarnecidos, que seremos humilhados, que seremos massacrados, que seremos entregues, que seremos traídos, e que estaremos indo para a cruz, porque a glória de Deus tem que passar pela cruz, que estamos indo para a crucificação. Está disposto a crucificar você, tudo, os seus interesses, suas intenções em Cristo Jesus, caminhar para a cruz? Seja essa a sua decisão esta noite. Diga ao Senhor Deus, enquanto o grupo musical louva ao Senhor: eu irei para a cruz. Seja essa a decisão esta noite. Vamos
vamos cantar o número 43 de Apoletânea. Vamos cantar em pé. Foi na cruz que eu vi, percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, e prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber que esse amor que por mim foi pago. Sua mão me salvou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não perdido estou, não vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer se calou em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber que esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a Mas é Jesus que vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Mas eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus que vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber que esse amor que por mim foi sarado. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Amém. Amém. Não mais eu, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz com Cristo. Não sou mais eu, é meu velho homem crucificado com Cristo. Crucificado estou com Cristo agora. Não mais eu, é Ele que vive em mim. Não é mais aí as minhas vontades, não mais os meus desejos de poder, de glória, minha sede. Isso fica para os reis dos impérios, que tem como foco apenas as coisas humanas e passageiras e efêmeras.
Mas nós não. O nosso reino é nesse mundo e se estende a algo muito maior, mais grandioso. Jesus diz: depois de 3 dias ressuscitarei. O segredo está aí. A glória vem com a ressurreição. Mas para isso nós precisamos estar dispostos também a passar pela morte. Eu não falo morte, gente. A gente pode pensar em morte aqui. Talvez alguém não tenha entendido ainda essa pregação. No sentido de morrer por Cristo, ser perseguido também. Estou falando de morte espiritual. A gente quando fala do batismo, por exemplo, o que é o batismo? É morrer, fazer o velho homem morrer. O símbolo, né? Que o homem morreu e deixou a sua velha natureza ali. Ao sair dali, ressurgir, respirar um novo ar, uma nova vida, que também está simbolizado para a ressurreição. É esse tipo de convite que Deus nos faz, de morrer para o eu, para o mundo, para a glória desse mundo, e nascer apenas para a glória de Deus. Então, depois de você morrer hoje e aceitar Jesus, deixar Deus guiar a sua vida, que seja esta a sua decisão hoje à noite. Olha, Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse culto maravilhoso. Espero que todos que se fizeram presente, que acompanharam essa programação minuto a minuto, tanto os louvores, como também o estudo de Tua Palavra esta noite, possam se sentir abençoados por Ti, alcançados por essas mensagens, por essa palavra, e que venha esses louvores, essa mensagem produzir vida, transformação, desejo de fazer o velho homem, o homem interesseiro, o homem egoísta, o homem individualista, o homem que pensa em posição, em glória material, em esquecer tudo isso e estar disposto a viver diante de Ti uma vida espiritual, um reino espiritual de entrega, de abnegação e de vida consagrada, dedicada a Ti e ao próximo, de servir ao próximo. Senhor Deus, essa é a oração de todos nós, e o desejo e a decisão de todos nós, e de todos que têm essa sua decisão no seu coração nesta noite, aqui nessa igreja, e aí do outro lado também, na internet. Digam todos comigo: amém. Amém, Senhor, com força, que seja a decisão. Amém. Glória a Deus. Agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. Ficamos muito felizes. Teve pessoas que ficaram do início ao fim, outras pessoas que entraram em alguns momentos. Peço desculpas se as pessoas que assistem a gente não consegue visualizar, porque nem todos, mas geralmente a gente comenta as pessoas que comentam. Então agradecemos a nossa amiga Thaís Araújo, né? Pareceu muito uma professora que eu trabalhei com ela no ano passado, mas aqui tem Thaísa, né? Eu acredito que mais Deus possa abençoar. Raquel Rasoto, da igreja de Bocaiúva do Sul, seja muito abençoada, minha irmã. Obrigado por participar conosco também. Deus possa abençoá-la. Claudete Pedrosa, desde o início, está conosco, da igreja de Bahia. O irmão Rodrigo, estamos aguardando você aqui também para dar uma oportunidade de você participar conosco aqui. O irmão Paulo Delfim, já falamos hoje, né, que está aniversariando. É a nossa irmã Josiné, que confessou, que também comentou, que Deus possa abençoar a irmã. A irmã Lulu, minha sogra, olha aí, ela, sua mãe está acompanhando a gente. Deus abençoe. Tia Dinal, lá no Rio de Janeiro, olha, nossa live está longe. Minha irmã Gilvanildo também, que estava comentando há pouco tempo. E se entrou mais alguém depois, que Deus possa abençoar grandemente também. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham uma boa semana na presença do nosso Deus. Amém.